Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus. Uma mulher procurou o seu líder espiritual e fez o seguinte desabafo: Pastor, eu estou condenada. Para mim não tem mais jeito. Quando eu morrer, terei de encarar a perdição eterna. Então o pastor perguntou: Mas o que foi que a senhora fez? E ela disse: Eu blasfemei contra o Espírito Santo. E aquele pastor, calma e mansamente, explicou para aquela mulher o que de fato significa blasfemar contra o Espírito Santo. Vejamos em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 22. Os líderes religiosos de Jerusalém espalharam o boato de que Jesus estava praticando magia negra, fazendo truques diabólicos para impressionar o povo, mostrando poder espiritual. Jesus contestou a calúnia, dizendo: Faz sentido um espírito das trevas lutar contra outro? Faz sentido o maligno expulsar o próprio maligno? Uma família que vive brigando se desintegrará. Se o maligno expulsa o próprio maligno, não irá se destruir? Acham que é possível, em plena luz do dia, entrar na casa de um homem forte e acordado e roubar os seus bens sem antes amarrá-lo? Amarrem-no e então poderão roubá-lo. Faço aqui uma advertência. Não há nada dito ou feito que não possa ser perdoado. Mas se vocês persistirem nas calúnias contra o Espírito Santo de Deus, então, deliberadamente, estarão rejeitando aquele que perdoa, rompendo relações com aquele que o sustenta. Jesus fez essa advertência porque era acusado por eles de ter ligação com o maligno. Muitas pessoas se preocupam achando que tenham, de alguma forma, blasfemado contra o Espírito Santo. Blasfemar significa caluniar, injuriar, falar mal, falar contra, levantar-se contra com agressões verbais, agressões morais. Blasfemar significa colocar-se em oposição contra alguém através de palavras, calúnia e difamação. Aquelas pessoas acusaram Jesus de expulsar espíritos malignos pelo dedo do líder deles, Beelzebul. Jesus responde dessa forma, mostrando que, na verdade, aquelas pessoas estavam se levantando contra Deus, falando mal de Deus, blasfemando contra o Espírito de Deus. A gente precisa realmente ter muito cuidado com estas questões. Mas, se você blasfemou contra o Espírito Santo, você não se arrependerá. Você não sentirá a necessidade de pedir perdão, de se humilhar, de buscar, de chorar aos pés do Senhor Jesus, de chorar diante do trono do Altíssimo. Sabe por quê? Porque blasfemar contra o Espírito Santo significa rejeitá-lo. E quando alguém rejeita deliberadamente o Espírito Santo, ele se afasta. E quando o Espírito Santo se afasta, aí não tem mais jeito. Aí a pessoa não consegue se arrepender, não consegue buscar a Deus. Porque é o Espírito Santo quem nos leva à presença de Deus. É o Espírito Santo quem nos conduz aos pés do Senhor Jesus. Nós só conseguimos acessar o trono da misericórdia de Deus através do Espírito Santo. Quem rejeita o Espírito de Cristo não consegue aproximar-se do Senhor. Portanto, fica para sempre banido da face de Deus. Foi isso que Jesus quis demonstrar àqueles seus interlocutores malignos. Eles tinham tanta inveja de Jesus que faziam acusações desse tipo. Infelizmente, nós temos de lidar muitas vezes com pessoas invejosas. E por causa da inveja, elas caluniam, difamam, perjuram, blasfemam. Por causa da inveja, elas criam situações difíceis e tentam, de alguma forma, manchar a reputação. Mas levantar-se contra o próprio Espírito de Cristo significa perdição eterna.
Porque é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se nós rejeitamos deliberadamente a ação do Espírito Santo em nossos corações e nos levantamos contra ele através de blasfêmias, calúnia, difamação, oposição deliberada, certamente o Espírito Santo se afastará e assim nós não conseguiremos ter paz com Deus. É preciso ter muito cuidado. No caso daquela mulher que desabafou com o pastor, dizendo que sentia-se condenada à perdição eterna por haver blasfemado contra o Espírito Santo, na verdade, ela tinha apenas duvidado de uma mensagem profética. Mas a Bíblia manda a gente julgar as profecias, não os profetas, as profecias. A Bíblia manda a gente verificar a origem dos espíritos. A Bíblia nos ensina que há 3 fontes para as mensagens proféticas, as visões, os sonhos, as revelações. A primeira fonte é a mente humana, a estrutura psíquica. Tem muita coisa que se origina na própria mente, na própria imaginação. A segunda fonte é o maligno. Ele, através dos espíritos enganadores de adivinhação, revela muitas coisas. A terceira fonte é Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo pode falar por meio de sonhos, visões, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, que são as revelações. O Espírito Santo pode falar através de circunstâncias, através de pessoas. Ele pode usar crianças, ele pode usar quaisquer situações para fazer a comunicação entre nós e Deus. Obviamente, a grande revelação de Deus à humanidade está contida em sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Nela nós encontramos aquilo que Deus tem para nos revelar, a fim de que nós consigamos viver de acordo com a sua vontade. Então, se você duvidou da irmã Carochinha, que disse que é pecado beber um determinado refrigerante, não tem problema nenhum. Você tem o direito de duvidar. O refrigerante realmente faz mal à saúde. Mas isso não quer dizer que Deus proíba de forma deliberada, expressa, a ingesta do refrigerante. Você é que precisa fazer uso da sua inteligência e evitar aquilo que prejudica a sua saúde. Não precisa o Espírito Santo usar alguém para revelar que aquilo é pecado e que se você continuar na prática de tal pecado, você estará correndo sérios riscos espirituais. Não é assim que funciona. A gente precisa ser minimamente inteligente para filtrar as coisas, para ter discernimento, para saber se os espíritos procedem do maligno, dos humanos ou de Deus. Essa é a linguagem do apóstolo João na sua primeira carta. O que na verdade João está dizendo é o seguinte: esse espírito que está falando é humano? É divino? É maligno? A gente precisa entender isso. E a gente consegue entender através da inteligência espiritual. Discernimento. Vamos pedir a Deus que nos dê discernimento, sabedoria, para que nós não sejamos como crianças levadas em volta por qualquer vento de doutrina. A gente precisa ter conhecimento da palavra para que não sejamos iludidos, enganados por pessoas que imaginam coisas, têm sonhos do próprio coração, têm visões da própria imaginação e depois dizem ser o Espírito Santo. Mas aquelas pessoas que de uma forma deliberada rejeitam a ação do Espírito Santo, a voz do Espírito de Cristo, essas pessoas não terão perdão por haverem rejeitado o único que pode nos conduzir aos pés do Redentor, o único que tem o poder de, através da palavra, nos convencer acerca do pecado, da justiça e do juízo. Muito cuidado.
Jesus operava sinais, prodígios, maravilhas, expulsava espíritos malignos, e os religiosos invejosos diziam: ele faz isso pelo dedo do chefe, do maioral dos espíritos das trevas. E a resposta de Jesus foi contundente. Cuidado para você não atribuir ao maligno aquilo que vem claramente de Deus. Deus não deixa ninguém confuso. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz. Quando Deus fala, Ele confirma no coração. Ele deixa claro. Ele faz com que a pessoa sinta paz em seu coração. Então, se você tem de lidar com situações complexas assim, entenda. Quando é Deus, Ele mesmo testifica. Se você é sincero, se você é um cristão verdadeiro, se você tem comunhão com o Senhor, e o Senhor quer falar com você através de outra pessoa, pelos dons espirituais, saiba, Deus vai testificar em seu coração. Ele não deixará você confundido. Eu repito, Deus não é Deus de confusão, é Deus de paz. Que o Senhor nos abençoe e aplique esta reflexão aos nossos corações.